Nessa aula nós vamos falar sobre a ferramenta mais importante de gestão que existe, feedbacks. Essa é uma ferramenta que a ausência dela desmotiva e destrói totalmente qualquer tipo de equipe, a motivação de qualquer tipo de equipe, incluindo a sua motivação. E o contrário, quando existem feedbacks e eles são contínuos e são assertivos, são bem feitos, o que você vai ter é um time mais engajado, mais assertivo e mais motivado. Então vamos lá, o que é um feedback? Feedback é uma conversa que você vai ter tipicamente com uma pessoa, pode ser também em conjunto, ok? Não tem problema nenhum de você dar um feedback coletivo, quando toda a equipe está cometendo um determinado tipo de falha, ou todo time está acertando muito alguma coisa, você quer passar ali uma mensagem para eles, de olha que bacana, a gente está no caminho. Então isso é um feedback coletivo, você chama todo mundo, passa para eles ali um feed, né, um resultado positivo ou negativo. Olha, isso está legal, isso está ruim. Bacana? Agora, é muito importante que você também faça feedbacks individuais. Periodicamente, ao menos uma vez por mês, você chame membro a membro da tua equipe e faça um feedback com eles, uma reunião de feedback com eles. E como é que deve ser esse feedback? Bom, antes de mais nada, é importantíssimo que você nunca leve nenhum aspecto pessoal, nada que seja relacionado à personalidade, aspectos físicos, ou hábitos de uma pessoa. Isso nunca deve ser levado para uma reunião de feedback, tanto para o bem quanto para o mal. Então não adianta, por exemplo, você levar para um feedback que a pessoa tem o hábito de usar, sei lá, camisa azul, sempre usa camisa azul e você de repente não gosta da camisa azul. Ora, isso de repente é o gosto teu, né? Agora, quando existe alguma coisa que está impactando no desempenho do restante da equipe e é um ponto a ser trabalhado, que pode ser trabalhado, uma coisa que, por exemplo, não é a gagueira de uma pessoa, a pessoa é gaga. O que você vai fazer com isso? Você vai levar para o feedback, olha, você é gago. Poxa, o que a pessoa pode fazer com isso? Nada, né? Então, assim, nada que for pessoal, nada que for um aspecto da pessoa ou algo diretamente relacionado à cultura da pessoa, adianta você levar. É claro que existem, por exemplo, condutas. Na empresa talvez tenha um código de vestimento, né? De roupa, de como se vestir. Então, por exemplo, para mulheres é um, para homens é outro. E de repente, se a pessoa está fora dessa conduta, né, fora do que a empresa possibilita, deixa fazer, ok, você tem que trazer a pessoa e falar, olha, nós temos aqui um código de como a gente tem que se vestir. E todo mundo precisa seguir. E você, no caso, não está seguindo esse ponto, e por isso que é importante que a gente trabalhe isso, para que a gente não tenha nenhum tipo de problema, penalização e etc. Ok? Então, é mais ou menos dessa forma que você leva as coisas para uma reunião de feedback. Sempre tentando se prender às normas da empresa, o que a empresa espera, as expectativas, de repente, suas como líder. Ok? Então, tentar olhar mais para coisas como produtividade, entrega, o valor agregado. E comprometimento é um negócio complicado de você pontuar, que comprometimento ele é relativo. Para qualquer pessoa que você perguntar se ela é comprometida, ela vai dizer que sim. Só que na tua visão, talvez a resposta seja o contrário. Então, é um pouquinho complicado de você levar esse tipo de ponto para uma reunião de feedback. Mas é bacana você, de repente, ouvir, né, ou colocar números, falar, olha, a gente está precisando elevar essa quantidade de entregas, a gente está atrasando, a gente está falando que a gente vai levar X tempo e está levando mais. Então, são coisas que você pode efetivamente levar para um feedback. Nunca pessoal, sempre baseados ali em fatos, em normativas da empresa, em objetivos que vocês têm que atingir. O feedback acaba sendo ali um grande acordo, você vai levar suas expectativas, a sua visão, de repente a visão dos seus líderes, em relação a problemas ali, pontos que precisam ser melhorados, individuais e coletivos, e de repente coisas que estão muito boas, coisas que merecem ali algum tipo de relevância ou de gratificação. E aí, falando de estrutura de feedback, é bem legal que você siga esse formato, tá? Eu sigo esse formato e funciona super bem. Leva 3 pontos a serem melhorados para aquela pessoa, né, quando for coletivo para a equipe toda, e 3 pontos positivos, 3 coisas que devem ser mantidas, continuadas, né, evidenciadas que a equipe está fazendo. E aí você começa sempre pelos 3 pontos que precisam ser melhorados, para trabalhar primeiro o lado mais complicado, mais delicado. Essa regra de sempre começar pelo mais difícil é sempre melhor. Por quê? Porque você tem mais energia, você vai pensar melhor. No começo da conversa, você vai ter mais atenção da outra pessoa. Ok? E aí é muito importante começar pelos pontos a melhorar, que é onde você quer dar o foco maior no começo. E depois você termina dando os 3 feedbacks
positivos, ou seja, coisas que precisam ser mantidas, coisas que estão bacanas. Isso vai fazer com que a pessoa saia da reunião sentindo uma autoestima, se sentindo bem e não sentindo, poxa, só tem coisas a melhorar, tá bom? Então tenta equilibrar a quantidade de coisas que você coloca ali como pontos a melhorar e quantidade de coisas que você coloca como pontos positivos. Nunca muito díspare, porque todo mundo tem um monte de coisas positivas e vários pontos a serem melhorados. Todos nós temos imperfeições, temos pontos a serem trabalhados. Bacana? Sempre tenha isso em mente. Então nunca vai para uma reunião de feedback só com pontos negativos. Leva sempre também os positivos. Fala dos dois. Isso é importantíssimo, senão você acaba com o engajamento da pessoa. Se levar só ponto negativo, um abraço, a pessoa no outro dia vai estar totalmente desmotivada. E para terminar, pede para a pessoa que você deu o feedback, dá um feedback seu, dá um feedback contrário, dele para você, tá? De 3 coisas a melhorar e de 3 coisas bacanas, 3 coisas positivas. É bem importante que ele também fale para que você também entenda o que você pode fazer para se tornar um líder melhor. Bacana? Então, até a próxima aula!